Você provavelmente já sentiu que a tua mente não para, que a tua mente está constantemente sobrecarregada de dúvidas, de incertezas, sem te dar um minuto de descanso. Se você já passou por isso ou passa por isso diariamente, talvez você se pergunte: será que eu tenho TDAH? TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E esse transtorno tem sido muito falado nos últimos anos, você já deve ter visto. Mas antes de você pular em conclusões, calma. Vamos pensar um pouquinho aqui no que acontece com você. Talvez você não seja uma pessoa com TDAH. Antes de consultar um psicólogo ou qualquer outro profissional da saúde, acredite na tua capacidade de entender o que passa na tua vida e o que te faz sentir assim, com a mente acelerada o tempo inteiro. Talvez você tá num spa, mas não é aquele spa gostosinho, relaxante, com pedra, massagem, sauna. Não, muito pelo contrário. Eu estou falando da síndrome do pensamento acelerado, que já foi citado pelo Augusto Cury, que é físico, psicoterapeuta, psiquiatra e escritor. E ele explicou que a TDAH está sendo dado como diagnóstico para muita gente, quando na verdade esse pode não ser o problema dessas pessoas. E para facilitar um pouco o teu entendimento sobre você mesmo, vamos falar um pouquinho dessa síndrome, como ela afeta a tua vida e o que você pode fazer para desacelerar a tua mente. Fique até o final desse vídeo aqui para entender melhor os fatores que podem sim estar influenciando você a ficar pensando sem parar, de forma desenfreada, sem critério, sem filtro, sem autoconhecimento para lidar com isso. E pior ainda, causando sintomas físicos, emocionais que atrapalham você na rotina do teu dia a dia. Mas o que é a síndrome do pensamento acelerado, afinal? Essa questão está cada vez mais presente na vida atual, onde informações vêm e vão, dentro do smartphone, dentro do tablet, do teu computador, até nos relógios, nas notificações que aparecem no nosso pulso. E pode parecer prático para alguns, e de fato é, ter notícia assim desenfreada chegando o tempo todo, uma notificação recebida ali na hora, você consegue às vezes responder na hora, você consegue estar a par de tudo que está acontecendo. Mas até onde isso pode ser saudável para nossa mente quando se trata de autorregulação? Porque a síndrome do pensamento acelerado, o SPA, descreve uma condição que a mente está sempre cheia de vozes internas, frases, sons, barulhos, funcionando em alta velocidade. E isso pode levar a sintomas como a ansiedade, a dificuldade de concentração, a insônia, ou até problemas físicos, dependendo do nível em que isso é elevado. E às vezes a gente pensa que o grande problema de pensar demais é o conteúdo do nosso pensamento. Mas, na verdade, esse não é o exato caso aqui. O caso aqui é a velocidade e a quantidade de pensamentos que surgem na nossa mente e que a gente não consegue controlar. Quantos pensamentos passam na tua mente por minuto? Mesmo que sejam ideias produtivas e interessantes, o excesso desses pensamentos pode ser sim prejudicial, principalmente se eles não tiverem organização e regulação emocional em cima deles. Você pode ser impactado de uma maneira bem negativa. Mesmo com pensamentos que pareçam bons e pareçam produtivos, pode não ser muito saudável para você. E quem são as pessoas que estão mais propensas a ter o SPA? O SPA, a síndrome do pensamento acelerado, é mais comum em pessoas que precisam estar sempre atentas e produtivas. Pessoas que querem estar sempre inovando, sempre criando algo novo, revolucionando questões como executivos de empresas, profissionais da saúde, escritores, jornalistas, criadores de conteúdo e influencers. Mas assim, com o ritmo acelerado que a sociedade que a gente vive hoje e o uso constante da tecnologia, até mesmo as crianças estão apresentando sinais dessa síndrome. Crianças que não têm responsabilidade alguma comparado a um adulto que não tem a pressão de ter os afazeres diários, devido à enchente de informações empurradas para dentro do cérebro delas. E apesar das crianças serem como esponjas e terem sim a capacidade neuroplástica de receber trocentos conteúdos ao mesmo tempo, elas podem se habituar a ter uma mente acelerada, desde pequenininhos, naqueles primeiros anos onde elas estão em período de formação cerebral, o que pode afetar muito na vida adulta e na vida adolescente deles, porque eles vão ter que reaprender a desacelerar a mente e viver de uma maneira mais calma, de uma maneira mais controlada. Senão, eles vão se frustrar. E quais são os impactos da SPA no dia a dia? O pensamento acelerado afeta várias áreas da nossa vida. Vamos ver aqui alguns principais. A falta de atenção, a dificuldade em focar em uma única tarefa, sendo facilmente distraído por qualquer outro pensamento. A dificuldade de se concentrar num problema,
organizar ideias, tomar decisões e resolver problemas de maneira eficaz e rápida. Outra coisa é o cansaço mental e físico. Mesmo em momentos de descanso, a mente continua lá, ativa, igual um trem-bala. E isso dificulta o relaxamento. Outra coisa é a insônia. A mente acelerada pode dificultar o teu sono e prejudicar o teu tempo de descanso. E uma das piores, as oscilações de humor e da irritabilidade que a gente tem por mudanças bruscas no nosso estado emocional, da impaciência e a intolerância ao ser contrariado. A gente fica irritado. E também sintomas físicos, dores de cabeça, dores de tensão muscular, problemas gastrointestinais, palpitações, sensação de esgotamento constante. Muitas coisas dessas são causadas, são impactos da SPA. E vale a pena a gente lembrar que a SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado, é, em grande parte, um resultado do estilo de vida que a gente leva. Se a gente entende isso, tudo fica mais claro. Nos dias atuais, onde a informação chega e que a gente fica atento, se questionando o tempo todo sobre tudo e todos ao mesmo tempo, o excesso de informação vai fazer com que a gente esteja constantemente expostos a redes sociais, notícias, notificações, sem tempo para processar tudo da maneira certa, que é cada coisa no seu tempo. Eu sei que talvez você goste de ser multitarefa e blá blá blá, só que você precisa identificar se isso está te prejudicando e isso está fazendo com que tua mente não consiga aproveitar os momentos de uma maneira eficaz. Às vezes, fazer muitas coisas ao mesmo tempo vai te prejudicar em cada atividade individualmente. Vamos ver isso nesses exemplos aqui. Como, por exemplo, um estilo de vida acelerado, né? Longas jornadas de trabalho e a falta de pausas vão contribuir para uma sobrecarga mental. Outra coisa, um exemplo também, é a alta exigência pessoal e profissional, a pressão que você tem para cumprir prazos e alcançar resultados extraordinários. Às vezes isso é uma pressão que causa esse pensamento acelerado, essa carga de coisas que você não consegue controlar, que passam na tua mente como um rajado. Mais um exemplo é querer ser o multitarefas, que eu comentei agora mesmo. Alternar rapidamente diversas atividades pode dificultar o teu foco em uma, com qualidade. E, logicamente, isso vai sobrecarregar você emocionalmente. Isso vai gerar em você problemas familiares, financeiros e pessoais. Vai gerar uma tensão mental, porque é como se você estivesse numa contagem regressiva. Outra coisa muito importante sobre isso é a pressa, que causa estresse e ansiedade. É a preocupação constante com o futuro, e isso intensifica o nosso ritmo. É como se a nossa mente quisesse ditar um ritmo para o nosso corpo e para as nossas atividades, e a gente não consegue acompanhar. A gente tenta, a gente se frustra, mas a gente não consegue. A gente chega numa situação onde a gente se encontra num estado de burnout, se a gente continuar amacetando a nossa mente com pensamentos que não conseguem ser nutridos, que não conseguem ser utilizados e roteados da maneira certa. Mas como que eu tenho certeza se eu tenho essa síndrome? Ou como que eu sei se eu tenho a TDAH, por exemplo? É sempre recomendado que você busque um diagnóstico feito por um psicólogo ou um psiquiatra, com base nos sintomas e no histórico de vida que você tem. Talvez, se necessário, você vai acabar fazendo exames, vai acabar fazendo testes que vão ser feitos para você poder ter uma assertividade melhor em como tratar essas questões. E como os sintomas da SPA podem sim ser confundidos com os transtornos da ansiedade, por exemplo, da TDAH, por exemplo, é importante procurar um profissional para ter uma avaliação adequada. Tá, mas e se eu não tenho dinheiro? Como que eu faço se eu não tenho grana para ir atrás de um profissional? É nesse ponto que eu quero chegar. Você não está desamparado com essa internet cheia de informação aí. Buscar conhecimento sobre saúde mental não é só aprender sobre doenças mentais, transtornos, síndromes. Não é só isso. Buscar conhecimento nessa área gera o quê? Autoconhecimento. Gera sabedoria e entendimento em situações que você pode lidar, como que elas vêm, de onde elas vêm. No meu curso Restaurando o Equilíbrio Emocional, eu tenho 2 aulas que falam sobre isso, com muita clareza. Nas aulas de gestão do estresse e da administração da ansiedade. Cada aula possui 2 exercícios práticos com uma explicação baseada em ciência e evidência, para que você entenda o porquê aquilo pode estar acontecendo com você. No momento que você passa a ter mais autoconhecimento, aprende sobre as coisas que você mais é afetado, como elas te afetam e o porquê elas te afetam, você já tem uma ferramenta muito forte na tua mão. Você passa a ter certas habilidades que muita gente não tem. Mas voltando a focar aqui,
Como que eu posso fazer para reduzir o meu pensamento acelerado? Se você identificou alguns sintomas da SPA em você, algumas práticas que eu vou te dar aqui podem te ajudar a desacelerar um pouco. Primeira coisa, pratique a respiração 5 e 8. O que é isso? É um exercício de respiração profunda que vai ajudar você a reduzir a velocidade dos teus pensamentos e o teu batimento cardíaco. Você vai fazer o quê? Vai inspirar 5 segundos e soltar por 8 segundos. Você vai fazer isso puxando o máximo de ar que você conseguir e soltar o máximo de ar que você conseguir de uma maneira calma. Repita isso algumas vezes até que você tenha certeza que você se acalmou e que você conseguiu desacelerar a tua cabeça. Se isso não for suficiente, existem outras coisas. Você pode também se desconectar de telas, diminuir o tempo nas redes sociais, por exemplo. Evitar o uso excessivo de qualquer coisa tecnológica, principalmente antes de dormir. Se for para ler alguma coisa antes de dormir, tente ler algo físico, um livro feito de papel. Outra ferramenta muito legal é o Grounding 5. Esse Grounding 5 já me ajudou bastante, que é como se fosse te estabilizar através de 5 passos. Então, quando você perceber que tua cabeça está lá acelerada, está te gerando ansiedade, está te gerando estresse, você precisa se distrair de alguma maneira e não está conseguindo. O que você vai fazer? Primeiro passo, olhe ao teu redor e identifique 5 coisas que você pode ver. Se você identificar vendo alguma coisa, tente nomear aquela coisa em pensamento ou em voz alta. Segundo passo do Grounding 5, você vai tocar em 4 coisas que estão ao seu redor. Você vai sentir, vai notar a textura das coisas na hora que você tocar. O teu tato, ele vai fazer você prestar atenção naquela situação. E isso é interessante porque o teu cérebro, ele para de focar em outras coisas e ele começa a focar na textura dos negócios. E você tenta procurar coisas diferentes para que você sinta texturas diferentes e o teu cérebro haja como se fosse uma criança, descobrindo coisas novas ali. Então, até agora o Grounding 5 a gente já passou por 2 passos. Tem mais 3, vamos lá. Terceiro passo do Grounding 5, você vai ouvir 3 sons que estão ao teu redor e vai identificar de onde eles vêm. O passo 4 do Grounding 5 é sinta 2 cheiros e identifique também de onde eles vêm. E o passo 5 do Grounding 5 é você vai provar o gosto de alguma coisa. Pode ser comida, pode ser uma coisa, vai pegar o gosto de alguma coisa. Nossa, isso aqui tem gosto de plástico, isso aqui tem gosto de vidro, isso aqui tem... tanto faz. Você só precisa sentir o gosto de alguma coisa para que você complete os 5 fatores que o Grounding 5 vai te fazer desacelerar a mente. E uma dica muito importante, o Grounding 5, essa atividade que eu passei agora, ela pode te ajudar em momentos de ansiedade, momentos de estresse e momentos de pensamento acelerado. Então, fica a dica. Outra prática boa para você fazer para te ajudar é ter momentos de lazer sem se sentir culpado, de deixar outras coisas na espera. Você precisa se permitir a relaxar sem sentir que precisa estar sempre sendo produtivo. Esse é um problema que eu me identifico também. Você precisa separar esse tempo para você. Isso faz com que você tenha um equilíbrio emocional que o seu cérebro precisa para poder regular o teu estado hormonal e o teu estado neurológico. Outra coisa que não dá para ignorar é o sono, o tempo de descanso que a gente estabelece. Você precisa saber os horários regulares que você dorme. Se possível, tente encaixar esse horário de sono no ciclo circadiano. Você dorme quando está escuro e você desperta quando está claro. Mais uma coisa é praticar atividades físicas. Assim, tem pessoas que detestam fazer atividade física, se sentem sedentárias, não gostam, têm preguiça. Tudo isso faz parte, mas não dá para negligenciar a atividade física. Ela traz muito benefício. O exercício físico ele vai te ajudar a liberar muita tensão do teu corpo e do teu cérebro. Isso vai melhorar também a qualidade do teu sono, vai melhorar os neurotransmissores do prazer, como a dopamina, a endorfina, a serotonina. Elas vão trazer uma sensação bem prolongada de prazer. Isso vai te ajudar em várias coisas. E a última coisa é a oração e a meditação. Práticas desse tipo, da oração e meditação, vai ajudar você a focar no presente e reduzir a tua agitação mental. Se você não é cristão e se você não segue nenhuma religião, tá tudo bem. Procure entender os benefícios que a meditação pode te trazer. Um termo chamado mindfulness é algo que faz com que você se conecte com o eu e com o agora. O eu, no caso, é você. Eu sei que eu falei que essa era a última, mas eu quero te dar mais uma aqui. Se organize. Por favor, planeje as tuas tarefas. Pelo menos experimente. Não fazer tudo ao mesmo tempo. Isso vai reduzir muito a tua sensação de sobrecarga. E você vai estar executando as tuas atividades com a sensação de que está fazendo elas direito,
Quando a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, tudo junto, parece que a gente não faz nada com a melhor qualidade que a gente consegue. E isso traz uma frustração. Então, concluindo aqui, a SPA é um reflexo de um mundo que a gente está vivendo hoje. É um reflexo no estilo de vida acelerado que a gente está. É uma avalanche de informações, de notícias, de comparações, mas não é impossível vencer isso. É possível sim desacelerar nossa mente e ditar o nosso próprio ritmo. E cuidar da tua saúde mental é responsabilidade tua e é essencial para que você tenha uma vida mais equilibrada. Se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa aqui por favor o teu like, se inscreva no canal e compartilhe por favor com alguém que esteja passando por isso e que precisa desse conteúdo. E também me conta aqui nos comentários, você já sentiu uma mente acelerada em algum momento da tua vida? Você lida com isso frequentemente? Se sim, como que você lida? Tirando as coisas que eu falei nesse vídeo, qual você já praticava? Muito obrigado pela tua companhia, até o próximo vídeo e um forte abraço.